Olá, amigos e amigas. Vamos começar mais um podcast Elas Podem. E muita gente me pergunta, esse podcast só vai mulheres? Só são mulheres entrevistadas? E a resposta é não. E para comprovar isso, hoje nós estamos aqui com duas celebridades, né? Duas pessoas ilustres aqui. Nosso querido Major Levi, Sargento Bartolomeu. Muito obrigada por virem aqui participar conosco, falar sobre segurança, falar sobre combate à violência. Sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, viu, secretária? Muito obrigado aí. Agradecer à Prefeitura de Messias, nosso amigo aí, o prefeito Marco Silva, né? E em nome do comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, Coronel Paulo Amorim, a gente agradece. Estamos aqui à disposição para esse bate-papo. A gente falar um pouquinho dos nossos projetos aqui no âmbito do 14º BPM. Pois é, e é sobre esse projeto que a gente vai conversar já, que é o projeto Acolhimento, que Messias faz parte também, né? Fico muito feliz por lembrar de nós, por fazer essa parceria. Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos nos apresentar, né? Conhecer um pouco, para que as pessoas que estão em casa também possam conhecer. Quem é o Major Levi? Bom, meu nome completo, Adriano Levi Monteiro Santos, né? Major Levi, sou comandante do 14º BPM, né? Daqui a poucos dias, completo já 30 anos de corporação, né? Já passei por muitas experiências e graças a essas experiências é que a gente elaborou esse projeto voltado ao combate à violência doméstica, à violência contra a mulher, chamado Projeto Acolhimento, né? Do qual a gente vai discernir daqui a pouco, que foi uma experiência muito positiva. Nas nossas conversas aqui informais, eu até fiquei assustado com a dimensão que o projeto tomou, né? Quebrou muitas fronteiras, né? Está sendo um sucesso. Fico muito feliz que praticamente todos os municípios aqui que abrangem a região do 14º BPM abraçaram a nossa ideia, a nossa proposta, e a gente fica muito feliz com o resultado que está sendo alcançado. Maravilhoso esse projeto. E quem é o Sargento Bartolomeu? Sargento Bartolomeu Antônio da Silva, né? Eu estou há 19 anos na Polícia Militar de Alagoas, aí sendo comandada pelo meu amigo Major Levi. Eu sou analista de dados, né? E o que é que faz um analista de dados? Eu sou responsável pelo planejamento do batalhão, pelos estudos estatísticos, e a gente traz, através desses estudos, as possibilidades de a gente criar planos para tentar mitigar, né? Resolver algumas questões relacionadas à violência. E um dos carros-chefe do nosso trabalho, o 14º Batalhão, comandado pelo Major Levi, um dos nossos carros-chefe é justamente o Projeto Acolhimento, qual a gente vai falar aqui. O nosso batalhão, eu quero falar um pouco sobre o nosso batalhão, tem sede em Joaquim Gomes. Ele abarca 8 cidades aqui da região da Mata Norte alagoana, né? Messias, que é a primeira cidade, depois Flecheiras, Joaquim Gomes, que é a sede onde nós trabalhamos, gabinete do comandante lá. Temos também o município de Novo Lino, Colônia Leopoldina e aqueles 3 outros municípios menores, Campestre, Jundiaí e Jacuípe. Então, veja, é uma área geograficamente muito extensa, são quase 100 mil habitantes na região norte e existe esse trabalho que está sendo desenvolvido pelo batalhão, que posteriormente a gente vai falando, né? Quero também já elogiar a excelente iniciativa da senhora. A gente se sente muito em casa, né, comandante? Não tenho dúvida. Quando a gente vem aqui na Secretaria da Mulher, a senhora secretária é um exemplo de profissional, né? E sempre tem recebido a gente muito bem. E onde tem café, rapaz... Eu que agradeço, muito obrigado. Fico muito feliz em receber vocês. A gente também se sente mais segura enquanto mulher nessa parceria. E assim, falar sobre esse projeto, muita gente me pergunta. Inclusive, eu tive uma reunião na Secretaria Estadual da Mulher com vários municípios lá, e eu e a secretária de Flecheiras, a Joyce, nós falamos sobre o projeto Acolhimento, e os outros municípios ficaram, que projeto é esse? Eu quero levar para a minha cidade. Ela já está convidada para podcast aqui? Vai vir aqui. Ela foi a precursora. É uma amiga querida, uma mulher guerreira, inspiradora. Muito amiga. Joyce, um abraço. E como muita gente perguntou sobre esse projeto, como funciona, então nada melhor do que trazer os idealizadores. E a nossa pergunta é, como surgiu esse projeto? Vamos lá, como eu falei, né, eu tenho 30 anos de caserna, né, e durante esse período a gente passa por algumas experiências, né.
Nas nossas palestras que a gente deu nos outros municípios, eu sempre gosto de colocar que eu não tinha essa ideia, né? Ao longo da minha vida profissional, a gente foi percebendo que o tipo de atendimento à ocorrência de violência doméstica teria que ser diferente, né? Exatamente. Antigamente, né, com o advento da lei, né, da Maria da Penha, né, a lei 11.340, né, em 2006, né, e quando foi implementada a Patrulha Maria da Penha lá em Maceió, eu achava até desnecessário. Eu olhava assim, via aquela viatura roxinha, né? Eu digo, pra que isso aí, essa viatura roxa? Não entendia. Por quê? Porque eu já atendia já várias ocorrências de violência doméstica. E naquela época, naquela visão tosca que eu tinha da época, né? Eu digo, é tão simples resolver isso aí, é só pegar a vítima, pegar o agressor, levar para a delegacia, Tá tudo fazer certo. o procedimento e tá certo. Mas ao longo da nossa carreira, a gente vai amadurecendo, né? E a gente vai se deparando com algumas situações em que a gente vai percebendo que não se restringe somente à questão de segurança pública, né? Comecei a perceber que fica a questão também da família, né? Como é que ficam os filhos, né? Como é que fica aqueles entes queridos? E uma questão que deve ser levantada também. O agressor, ele pode ser um péssimo marido, mas ele pode ser um bom pai, né? Como é que ficam essas questões? E a gente percebia também que as mulheres que eram vítimas de violência doméstica pairavam aquelas dúvidas se colocava, digamos, denunciava o marido, colocava a coisa para frente. E como é que vai ser meu sustento? É meu marido que me sustenta em casa, não é? E sempre esse tipo de questionamento era perguntado para a gente, nós, policiais militares, e a gente ficava, isso não é problema meu, né? Mas eu comecei a amadurecer, eu digo, não, peraí, não pode ser assim. A violência doméstica é um crime muito difícil de ser prevenido, né? Nessas palestras que nós demos agora no mês de agosto, tem uma reportagem que foi muito interessante no portal Gazeta Web, né? Com a delegada Maria Luísa, um abraço, delegada, e ela expôs um número que realmente é estarrecedor, que 70% das ocorrências de violência doméstica ela ocorre dentro de uma residência. Dentro do lar, né? Dentro do ambiente familiar, dentro do lar. Aí eu pergunto, como é que a gente vai prevenir isso aí? Eu não tenho como colocar uma dupla de policiais na casa de todo mundo para prevenir um crime desse, né? Então a gente percebe que tem que haver uma mudança cultural na sociedade, né? Que aquele agressor, ele reflita as suas ações, melhore como pessoa, né? E pare com essa violência, né? Desnecessária contra a mulher. Então, no que consiste a nossa operação acolhimento? É um trabalho em conjunto com as secretarias da mulher, Secretaria de Assistência Social, das prefeituras aqui no âmbito do nosso 14º BPM, como o Bartolomeu falou, são 8 municípios, né? Em que a gente agenda visitas naquelas vítimas de violência, né? E que não só a gente vai dar o suporte de segurança pública, mas a prefeitura, em conjunto com a guarnição do batalhão, vai orientar aquela vítima lá no que ela necessita, encorajar para algumas situações, entendeu? Aquelas dúvidas que ocorrem no que se refere ao aluguel social, a questão das crianças. E, por vezes, até a gente encontra nessas situações o próprio agressor lá, né? E a gente conversa. E por que esse homem não precisa também de ajuda? Não é não? Isso. Então, essa parte de assistência social eu acho muito importante. Então, a nossa ideia, a nossa alma da nossa operação, esse trabalho entrelaçado entre Polícia Militar e as prefeituras, para que a gente evite esse tipo de violência. Muito bem. E aí? Exatamente. Nós fizemos aqui em Messias, eu participei da primeira visita preventiva com a equipe aqui, Major, né? A sua equipe técnica nos acompanhou até uma residência, óbvio que a gente não vai falar onde foi e tal. E ali a gente viu a alma do projeto acontecendo, né? O âmago, isso, que é justamente você, depois da violência, a mulher ela se sentir acolhida, por isso o nome do projeto, acolhimento. Ela se sente segura. E a gente percebe, secretária, que quando a gente acolhe uma mulher, a gente acolhe a família daquela mulher. Inclusive, às vezes até o agressor que retorna para o lar, obviamente por questões culturais, necessidades, etc. E participando com a sua equipe, aqui eu também já aproveito para parabenizar, né? Eu gosto muito disso porque não se faz as coisas só. Isso, ninguém o trabalho exatamente, o trabalho do projeto Acolhimento é justamente porque a gente entendeu que a violência doméstica ela pode ser acompanhada e ao mesmo tempo a gente criar soluções
especialmente para assistir as mulheres, em conjunto justamente com quem tem também as ferramentas para nos ajudar a isso, que são as secretarias da mulher, no caso aqui de Messias, e também as secretarias de ações sociais, no caso dos municípios que não fizeram a sua própria secretaria da mulher. Nesse sentido, o projeto ele vem realmente a abraçar mesmo o contexto de violência doméstica depois que elas são vítimas. E ao mesmo tempo, secretário, a gente passa algumas mensagens importantes quando a gente está no local, né, Major? Primeiro, a sensação de segurança para a própria vítima, bem como também para aquela comunidade. Porque quando uma mulher é violentada, toda aquela rua, toda aquela comunidade, aquele bairro, aquelas pessoas conhecem aquela realidade. A presença da Polícia Militar, a presença da Secretaria da Mulher, a presença do Estado ali, dá àquela comunidade também, segurança. Exatamente, uma sensação de segurança, uma mensagem de que a gente está atento àquilo dali, uma mensagem de que a gente está presente naquela comunidade. Perfeito. Não é isso, comandante? E o que acontece? E nessa visita a gente percebe que o depois é muito importante. Porque a mulher ela se sente desprotegida, ela se sente também incapaz de tomar alguns caminhos. Por exemplo, o comandante falou que o aluguel social, muitas delas dependem do marido. Como é que eu vou agora pagar meu aluguel? E até, secretário, é interessante isso, porque um dos fenômenos interessantes que a gente estuda na violência doméstica é que o marido, às vezes o agressor, né? Eu vou usar o agressor. O agressor, marido, ele é o agressor, provedor, porque, da casa. Deixa eu só abrir um parênteses aqui importante. A violência doméstica, o autor nem sempre também é o agressor. Às vezes é o filho. Pode ser, inclusive, uma mulher. A mulher pode ser? Exatamente. Assim, a vítima é a mulher, mas o agressor pode ser várias pessoas dentro de um contexto de violência, dentro de um contexto de relação doméstica. É bom que se diga isso, né? Que algumas pessoas acham que é só o marido que é o agressor. Não. E não é. Aí, voltando ao meu raciocínio, o que acontece? Esses agressores, às vezes, psicologicamente, ficam dizendo, se você me deixar, quem é que vai pagar o aluguel? Quem é que vai pagar as suas contas? Então, a mulher cria essa relação e esse ciclo de violência nunca se rompe. E a gente percebe, secretária, nas visitas que a gente faz, as visitas preventivas da violência doméstica, a gente percebe que quando a mulher ela é orientada pela equipe da secretaria, ela é orientada por um advogado que a secretaria tem, pela assistente social, pelo psicólogo. A gente percebe que a mulher olha assim e se sente que é possível ser empoderada. A palavra aí que moderna. Isso que a gente busca, empoderá-la, para que ela tenha independência financeira, coragem, né? E ao mesmo tempo, uma outra solução. E ao mesmo tempo, secretário, o que é que a gente percebe? É que com essas ações, aquela comunidade vai observar e vai dizer, vamos começar a denunciar. Nesse sentido, comandante, quando a gente iniciou o projeto e a gente começou a perceber volume das coisas, de cara, assim, o que a gente percebeu foi um aumento no número de ocorrências, o que não significa dizer que aumentou a violência. Que é uma grande questão, a gente que faz análise estatística, tem 18 casos de violência doméstica. Não, tem 18 registros. Tem que traduzir os números, né? Exatamente. O que a gente percebeu, secretário, é que foi um aumento nos registros, mas não em decorrência da violência como mas o encorajamento das mulheres tiveram a coragem de denunciar. Agora mesmo, o Estado, em um mês, registrou 466 casos no mês de setembro. Não é que esses casos aumentaram, eles estão sendo expostos agora, porque as mulheres se sentem encorajadas. Ou também elas não tinham informação do que estava sofrendo de violência. Exatamente. Eu fiz uma visita junto com o Projeto Acolhimento, né, a equipe de vocês, maravilhosa. Fui com a nossa equipe, a mulher estava sob medida protetiva. Sim. E aí a gente perguntou, né, como é que ela estava, o que é que ela estava precisando. E na conversa ela disse que eu estava em casa. Oxi, se você está na medida protetiva, por que é que ele está em casa ainda? Ela disse, não, porque ele não me bateu. Ele só quebrou a casa toda, veja só, e me esculhambava e estava me ameaçando. Aí eu chamei a polícia, eu disse, mas isso é uma agressão.
É uma agressão patrimonial, Não, porque ele isso. quebrou a TV, quebrou as coisas em casa. E a ameaça também é um tipo de agressão, uma agressão psicológica. Deixa Então eu- ela parou Ele tá cometendo aproveitar, e ela de chorou, né? E descumprimento. aí eu comecei a conversar com ela, que ela estava triste. Aí ela disse, eu não sabia que era violência. E ele está cometendo um crime de descumprimento de Pois medida é. protetiva, né? Tem duas Mas como coisas, não bateu, pra ela não tem era duas coisas violência. importantes a respeito da violência doméstica. Eu já falei uma aqui, né, que foi justamente a falta de conhecimento sobre quem é o autor. A certeza é, a vítima é a mulher, né? Agora tem umas questões importantes, duas que eu quero falar. Quando a gente estava analisando os números, não foi, comandante? O que é que a gente percebeu? Que o fenômeno da violência doméstica ele sempre vai se perdurar enquanto houver invisibilidade. Exatamente. E o que é invisibilidade? É o que a gente chama de subnotificação. As pessoas não denunciam. Exato. E a vinda também da gente aqui, né, comandante, a esse podcast que é muito importante, a iniciativa, secretária, é para dar encorajamento, não apenas às mulheres vítimas, mas também à A sociedade. sociedade é vizinhos. importante. Ao mesmo tempo que essa câmera minha, né, quero aproveitar para encorajar a sociedade a se engajar nisso. Nas nossas Pois é. palestras, né? A eu sua sempre- denúncia pode salvar uma vida. Pois Nas é. nossas palestras, eu sempre conto um caso quando eu era subcomandante lá de Arapiraca, né? O 3º Batalhão, né? Aconteceu uma situação de violência doméstica, a mulher já era vítima, né, de agressão, de discussão há um bom tempo, né? E a vizinhança todinha já tomava conhecimento do que estava acontecendo, mas ninguém denunciava, né? E chegou um certo dia, né? Que esse agressor aí, ele matou a facadas a esposa, né, na frente dos filhos, né? E saiu um maluco, desesperado ali em direção a São Sebastião, viu um caminhão na direção contrária, ele jogou o carro na frente do caminhão. Quem quiser pesquisar no Google aí vai ver a situação, né? E na época eu chamei o pessoal responsável, que lá em Arapiraca tem a Patrulha Maria da Penha, né? E eu chamei, e a gente, vocês não tomaram conhecimento não desse caso não. A gente não tá sabendo nada. A gente foi lá em loco, lá na residência, né? Comecei a entrevistar todos os moradores ali, vizinhos, e o que é que eles diziam? Não, a gente sabia, mas como eles sempre se acertavam depois, deixar pra lá, isso é briga de marido e mulher mesmo, né? Eles se resolvem. Ali, rapaz, vocês não viram nenhum tipo de ameaça? Não, a gente via. Mas ficava no âmbito da casa deles mesmo, eu não vou me meter na vida particular de ninguém. Então, o objetivo nosso dessa discussão nossa aqui, que é muito interessante, é a gente Encorajar, né? quebrar esse paradigma da sociedade, que briga de marido e mulher. Meta a colher. Ninguém mete a colher, né? Diz que 180. Que como a maioria dos casos é no ambiente familiar, dentro da residência, ninguém tem que se meter. Não. Se nesse caso concreto que eu falei de Arapiraca, se as pessoas tivessem denunciado, tivessem levado o conhecimento das autoridades competentes, uma tragédia dessa seria evitada. E falar sobre a questão educativa, né, de palestras. No mês do Agosto Lilás, a gente sempre fez palestras nas escolas, igrejas, enfim. E quando a gente começa a falar dos tipos de violência, no final alguém nos procurava para dizer eu não sabia. Eu não sabia dessa violência psicológica, financeira, patrimonial. Quer dizer, você trabalha, ele pega o seu cartão, controla a sua vida, é uma violência financeira. Se ele quebra a casa, é patrimonial. Mas as pessoas não tinham essa informação. Então, hoje, que bom que a gente pode falar sobre isso, passar orientação. E o projeto Acolhimento Trabalho. E esse é o segundo ponto da minha reflexão. A primeira foi justamente a questão da gente trazer à luz aquilo que é invisível. O problema da violência doméstica, ele é invisível, porque ele acontece dentro do lar. Mas ele pode ser trazido à luz mediante a denúncia, mediante o encorajamento das pessoas, não apenas os envolvidos de forma direta, a família, mas também a sociedade. Aí eu vou para o meu segundo ponto, que é justamente no período em que a gente faz as palestras, que é o desconhecimento realmente da lei. As pessoas acham que a violência doméstica se resume apenas às agressões físicas, né? Às lesões corporais, né? Isso, que é quando o agressor ele agride fisicamente a vítima, né? E deixando marcas nisso aí. Não, isso é uma das 5 formas de violência, né? Eu acho que já está bem claro aí, bem conhecido, que existem 5 formas. A mais comum, porém, a mais conhecida justamente é a lesão corporal, que é a violência física. Mas você tem também aí, no exemplo que a senhora falou, a material, que geralmente o agressor ele quebra, danifica os bens da mulher. Temos também a moral,
e a psicológica e, por último, a sexual. Veja, são 5 formas de violência. É provável que, com o aumento da informação, mais pessoas olhem para dentro de si que eu sou vítima e não sabia. Eu estou há tantos anos passando por uma violência psicológica. Exatamente. Normaliza aquele comportamento do verdade. agressor. É uma coisa que a gente tem que se levar em consideração. E muitas vezes a vítima ela é tão dependente que ela não consegue denunciar. E muitas vezes a sociedade julga. Apanha porque gosta, apanha porque é safada, apanha. Né? Então, não podemos julgar, não sabemos o que essa mulher tem passado, né? Os traumas e os medos que ela tem. E o projeto Acolhimento ele é fantástico, justamente para passar. Bem interessante, a gente percebe, acho que a senhora também deve ter percebido, que quando a mulher ela chega a denunciar é porque ela já chegou no limite mesmo, né? No limite. E pode acontecer uma tragédia também. Várias humilhações, ela tenta até tentar convencer aquele agressor a melhorar. Ele não melhora. Tem esperança, um ponto importante que a gente conversa muito aí sobre a informação e tal, a gente fala muito para as mulheres, a Secretaria da Mulher traz muito tema para as mulheres, mas a gente, como a Jovem falou, não podemos deixar os homens de lado. A gente precisa ter palestra para os homens, orientação. E aí eu pergunto, o que é que o projeto Acolhimento pode trazer, né, de informações para os homens, de mudança de comportamento, enfim, como é o trabalho que vocês fazem, né? Eu sei que a gente também vai ter um momento aqui, Messias, mas eu gostaria que vocês falassem também que vocês tratam esse tema de homem para homem. Homem que é homem mata em mulher, não tem um ditado, né, antigo que é utilizado. Nas nossas conversas a gente sempre leva essa questão, né? Por quê? Porque imagine um camarada que viu seu avô batendo na sua avó, né? E que depois viu seu pai batendo na sua mãe. Hereditário. Imagina qual tipo de valor esse homem não absorveu durante toda a vida dele. Né? É verdade. Né? Então a gente tem que colocar na mesa também e ponderar que esse homem precisa também de ajuda. Né? Ele precisa de educação. E isso parte muito da questão educacional. Entendeu? A gente vê muito isso. Então a gente sempre, nas nossas conversas, como está sempre o pessoal da prefeitura próximo, né? A gente conhece, eu digo, olha, essa questão da violência doméstica é uma questão que a gente observa que é uma questão muito cultural, né? Como eu falei, um crime de difícil prevenção, pela maioria dos casos, ser dentro de uma residência, muito difícil a gente prever, mas a gente precisa lutar para quebrar essa cultura de violência que está enraizada, né, em alguns agressores, entendeu? Então a gente sempre chama as prefeituras para que façam programas de aconselhamento, para os homens. Palestras nas escolas, porque será que não seria interessante aquele garotinho ali da escola ali, municipal, né, do ensino fundamental, ele já receber essas lições aí de que não se deve agredir uma mulher, que deve respeitar, entendeu? Essa questão de valores, porque muitas vezes ele não tem esses valores em casa. Não. Mas se a escola, né, trazer esses temas. Abordar quando esse nós tipo de vamos situação, dos temas da violência para a escola, até fizemos para a criança também, teve uma criança que disse, tia, meu pai bate na minha mãe. Você tem. Então a escola abordar esse tipo de ouvir, né? Ouvir também, muito interessante. E a contribuição social para a gente, no futuro, né, que isso vai ser progressivo, mas no futuro a gente diminuir os casos de violência doméstica, eu acho que vai ser bem interessante. Secretário, deixa eu aproveitar para contar uma experiência, né? Uma empresa aqui da região nos procurou o batalhão, entrou em contato no meu particular, uma pessoa, uma engenheira da empresa, para dar palestra para o grupo de homens lá, tinha 30 homens. Foi novo para mim, embora eu já tinha feito esse tipo de trabalho com uma equipe de prefeitura, né? Mas foi 30 homens da construção civil, né? E assim, foi uma experiência magnífica para mim, enquanto palestrar, e eu tive que adaptar a linguagem para aquele público, né, seleto ali. E, por exemplo, quando eu falei, eu levei uma dinâmica para a gente trabalhar, e quando eu falei sobre os tipos de violência, basta uma senhora, viu? Uma das pessoas lá disse, eu não sabia, sargento, que tinha esses 5 tipos de violência. Tá? E era um dos mais instruídos ali que estavam ali. Não sabia que havia esses 5 tipos de violência. Então você vê que é preciso a gente levar o conhecimento. Porque é justamente por falta de conhecimento que
que acontece muito. Claro que a gente não está justificando aqui, e não se justifica de uma forma de... Mas a de informação, violência. né? Mas a informação, ela começa a mudar a que mentalidade. é a ferramenta mais eficaz. Nesse sentido, é essencial a escola. Exatamente. Essencial a escola. E a gente já se coloca, secretária, através da sua secretaria, junto com a Secretaria de Educação aqui de Messias, à disposição para a gente criar um programa permanente também, não apenas de visita nas escolas, mas também de acompanhamento e palestra nas escolas. Claro que o efetivo nosso, né, Major? Eu sempre digo que esse trabalho que nós desenvolvemos, o Projeto Acolhimento, aqui na nossa região, aqui 14º, a gente consegue, porque a população das cidades é uma população pequena. E eu tenho certeza que a secretária Kênia, que é a nossa secretária de Educação, ela vai abraçar, sim, as escolas. Nós fizemos também esse trabalho, temos muitos parceiros com os diretores de escola, e eu sempre tenho essa visão, né, que a conscientização, a educação, ela vai transformar esse pensamento, porque não basta ter leis. A Lei Maria da Penha é uma das mais eficazes que nós temos no país, né? Não basta ter lá só a segurança para prender e tirar o agressor, ou a saúde para acolher a mulher, ou a assistência social para fazer o papel social. Não, nós precisamos ter uma sociedade consciente, onde as mulheres precisam entender que elas não podem apanhar caladas, e os homens precisam entender que não podem bater. Eu quero só usar uma figura bem interessante a respeito de ser uma sala de cirurgia, por exemplo. Até mesmo que você vai no consultório de dentista, você vê várias ferramentas, né? Para fazer um procedimento que são várias ferramentas. Pronto, é a mesma coisa. Não se resolve um problema desse só com uma ferramenta. Por exemplo, só com a polícia, só com a Secretaria da Mulher, só com a só com as escolas, e justamente. É responsabilidade de todos, né? É a gente imaginar aqui que a violência doméstica é um corpo que precisa ser operado, alguém que precisa urgentemente de uma cirurgia, e você tem ali várias ferramentas que precisam para cada tipo de corte, para cada tipo de costura ali. Eu acredito que essa informação, a mídia, o tempo todo falando, chegaram nos órgãos públicos mais altos, né? Porque agora, recentemente, o governador Paulo Dantas lançou a Alagoas Lilás, né? Pedindo que os municípios façam essa adesão, porque não é só no Alagoas Lilás que tem que falar sobre violência, mas o ano todo. Então, eu achei fantástico essa iniciativa. Começou em Brasília, aí o presidente Lula pedindo que os municípios abraçassem essa campanha, e aí, quando envolve o Alagoas Lilás, dentro do Estado, claro que envolve a segurança pública. 14º Batalhão. E aí, como é que vocês trabalham também dentro dessa política de enfrentamento e combate à violência contra mulheres? É interessante, porque quando a gente fez o nosso ciclo de palestras, né, a gente não imaginava o sucesso que seria, né? E quando a gente via aquele público lá tão interessado, né, a gente expondo, né, nossa ideia, o nosso projeto, e a gente viu o brilho no olhar das pessoas ali, e de muitos homens, viu, que participavam ali das nossas conversas, o interesse no assunto. Tem como é o nome daquele senhor lá ali no Rolino, esqueci o nome dele, aquele senhor grisalho lá, ele falou uma coisa muito interessante lá. Doutor Moacir. Moacir, né? Esposo Moacir, ele falou uma coisa esposo da secretária. Marilene, maravilhosa. Eu não esqueci. Um abraço, Marilene, minha prima. Só porque ele disse uma coisa muito interessante. Eu digo, Major, o interessante mesmo de toda essa situação de violência é que ela não ocorresse. Isso. Muita gente pensa que não, é prender o camarada, não, é medida protetiva, não. Não. O ideal mesmo é que aquilo não acontecesse. É a prevenção da violência. O agressor se conscientizar de que aquele tipo de postura é errada, entendeu? E que ele não faça, ele melhore como pessoa, que aquelas frustrações internas que ele tem, ele resolva de outro jeito, né? Que não seja agredido a mulher. E eu tenho certeza que dessa forma, com esse projeto e com essas discussões que a gente vai ter, que é interessante que essas discussões sejam constantes em toda a sociedade. Isso. Eu tenho certeza absoluta. Eu acredito que os meios de comunicação ele chega mais fácil, porque todo mundo tem uma tela na mão. Então hoje o nosso podcast ele chega a todos os públicos, a todas as idades. É um tema bem pertinente, né? E assim, ver que a Polícia Militar não é o inimigo, ao contrário, é quem está para ajudar. E o nome do projeto já diz isso, né? O acolhimento, é o estar próximo. Eu achei fantástico quando vi essa proposta. Parabenizo vocês. A gente percebia que... obrigado. A gente percebia, né, Major, que muitas das ações a respeito da violência doméstica eram somente tratadas, às vezes, só no mês de agosto. Isso. É muito louvável.
que você tem o Agosto Lilás, e ali você abarca várias temáticas, produza seminário e tal. Só que o problema da violência só em agosto, da violência doméstica, só acontece em agosto. Ele vai de janeiro a dezembro. Foi tão interessante isso que ele falou, foi até um dado que a gente deixou até de abordar na nossa conversa aqui. Sim. Que a segunda ocorrência mais registrada Perfeito, isso aí. é violência doméstica. Olha, no 90, né? Isso no 90. Eu trabalhei 5 anos no Copom lá em Maceió, né? Infelizmente, essa realidade não é somente aqui na nossa região, não. Infelizmente, em Alagoas inteira, você vê. A segunda ocorrência mais registrada é violência doméstica. Só perde para as ocorrências de som alto. De perturbação, né? Som alto, né? Ganha em primeiro lugar, mas a violência A doméstica... proposta é que as ações relacionadas à contenção da violência doméstica, elas sejam um ciclo permanente. Sim. Não apenas na atividade policial militar, mas também no âmbito das secretarias, das prefeituras. E eu acredito que está tendo uma eficácia maior a partir do momento que o município ela cria a Secretaria da Mulher. Isso, porque você vai ter ali, né, um instrumento presente que vai defender essa campanha. A ferramenta, né? A ferramenta, o instrumento específico, onde a mulher sente confiança, onde ela vem aqui buscar ajuda. A gente recebe aqui demandas diárias. E isso aqui é importante. E a gente analisa dos 102 municípios de Alagoas, apenas 35 municípios têm Secretaria da Mulher. Então é um número pequeno. O governo federal agora vem com essa política pedindo que os municípios e estados eles façam essa implantação. A Secretaria de Estado agora está solicitando isso aos municípios e eu fico feliz que inicia já na frente, né? Que a gente já saiu, município pequeno, mas que tem. E agora com podcast. E aí agora, né, ouvindo vocês, a gente quebrar o gelo aqui, né? Ver um pouco mais do Major Levi, do Sargento Bartolomeu. Vou fazer um bate-bola com vocês. Agora. Rapidinho, né? Eu faço a pergunta e vocês respondem, tem que ser rápido. Você responde primeiro, comandante. Ele responde primeiro. Vamos lá, porque aí as pessoas vão ficar mais íntimas de vocês. Uma cor. Como bom regatiano, vermelho. Vermelho. Vermelho, ó, regateando também. Também sou. Uma música. Uma música, Tente Outra Vez, de Raul Seixas. Que massa, e uma música. Bondade de Deus. Bondade linda. Uma comida. Uma comida, churrasco. Mas eu deveria morar na Itália. Eu gosto mais de massas. Viu? Boa. Massas, Uma bebida. Whisky. Eita! Vocês falam café? Café, olha que coisa com certeza. boa. Uma pessoa. Jesus Cristo. Uma pessoa. Minha família, né? Eu posso colocar a minha família como uma pessoa, incluir a minha esposa e a minha filha. Coisa boa. Uma palavra. Perseverança. Uma palavra. Gratidão. Uma frase. Toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Uhul, arrasou. Legal. E então, assim, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito bom esses esclarecimentos. É muito bom contar com vocês. E eu vou abrir um espaço para as considerações finais, começando pelo Major Levi. Vai ser praticamente revoltar o começo, né? Agradecer esse espaço, né? Eu acho muito importante esse tipo de discussão, né? Como eu disse, a gente precisa mudar a sociedade e mudar essa cultura de violência, né? Como eu frisei, violência doméstica, vou falar especificamente aqui na nossa região, né? É a segunda ocorrência mais registrada, né? Não é um número que a gente fica feliz. Eu tenho certeza que com esse tipo de iniciativa da prefeitura aqui de Messias, e não só das outras prefeituras também, que estão atentas ao nosso projeto, que não vai ficar até meio... que nos acolheram, né? Desculpa o trocadilho, que nos acolheram, mas abraçou essa ideia. E eu tenho certeza que a gente implementando essas ideias, né, essas ações, sempre em conjunto com a prefeitura, para você ressaltar que esse trabalho, esse projeto, sem a prefeitura, ele não é nada. Não é possível. Então, Polícia Militar e Prefeitura em conjunto, no combate à violência doméstica, eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. Bom, considerações. Nas considerações finais, a gente volta também lá para trás, que é nos colocar à disposição. O comandante da 4ª Batalhão, Major Levi, e eu estou nesse trabalho assessorando com o meu comandante nesse sentido, nos colocamos à disposição de todos os municípios. Não apenas na sede lá, né? Pode nos visitar, comandante.
Isso. Pode dar um spoiler aí? Pode falar da nossa grande Brevemente, nós temos uma grande conquista do 14º Batalhão, que é a mudança para uma sede nova. Está acontecendo um batalhão. Exatamente. Um batalhão novo está para sair em 2026. Coisa boa. Vai ser uma coisa inovadora na região e também no estado de Alagoas, viu, secretário? E não apenas nesse novo batalhão, mas hoje pode nos procurar no que precisar, ao mesmo tempo que nós colocamos à disposição, né, para engajamento, né, E aproveitar o ensejo e agradecer aqui ao governador do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, nos acolheu, né? Até mais uma vez, né? E quando a gente apresentou esse projeto de construção da nossa unidade, viu da necessidade, né? Uma equipe lá de engenheiro da Secretaria de Segurança Pública foi lá em loco, e junto com a prefeitura lá de Joaquim Gomes, já agradece demais, né? Terreno, também a prefeita lá, Rita da Santa, agradece bastante, na figura também do nosso amigo Paulinho. Isso. Essa é uma grande conquista de muitos anos aqui para a região e para o 14º BPM. Isso aí é uma novidade, né? Em primeira mão, a senhora está... Coisa boa, eu fico muito feliz, quero parabenizá-los mais uma vez pelo trabalho, por estar junto com a sociedade, que eu acho que esse é o papel realmente, né, da Polícia Militar, estar junto e fortalecendo essa política de enfrentamento e combate à violência contra a mulher. Então, só tenho a agradecer que possamos continuar aí de mãos dadas nesse trabalho e conto conosco. Perfilados e aliados na nossa linguagem E militar. até a próxima, pessoal.